Bom dia, turma. Vamos fazer o terceiro exercício da nossa prova. Bom, então o terceiro exercício, basicamente, nós vamos criar uma variável também de tamanho, uma variável n, tipo inteira, para ser o tamanho dos vetores, dos três vetores. Entre com tamanho dos vetores. Vou coletar o n e vou criar três vetores do tipo inteiro. Vetor A, tamanho n. Vetor B, vetor C. Criei três vetores, eu vou povoar esses vetores para verificar, né, fazer testes. Muito bem. Então, eu vou povoar o nosso vetor A. Já posso povoar, se eu quiser eu posso povoar o vetor A, B e C direto aqui dentro, né? Já posso povoar todos os vetores, mas vamos fazer separado, né? Vamos fazer uma coisa mais organizada, então... Opa! O C, aqui. Vetor A, vetor B, vetor C. Então, coletei os dados, né? Coletei os dados com isso aqui. E agora eu vou simplesmente fazer o algoritmo do maior, né? Então, eu vou criar aqui maior. Vou supor que o maior, ele é o primeiro elemento do vetor A. Vou criar um for. Int i igual a 0, i menor do que n, e mais. Bom, eu vou copiar esse for duas vezes. Por quê? Porque o primeiro for eu vou começar do 1, né? Que eu já peguei o vetor A0, sendo o meu maior. Eu vou fazer um teste. Se o maior é menor que o vetor AI, então o meu maior vai receber o vetor AI. Porém, eu vou fazer isso também para o vetor B e para o vetor C, porque são três vetores. Só que os dois eu vou começar do I igual a zero. Eu vou começar do I igual a zero, né, porque eu não selecionei o primeiro elemento desses vetores, né, para teste. Então eu tenho que aqui eu posso começar de um, os outros dois não. Porque o maior elemento pode estar na primeira posição do vetor B ou do vetor C. Bom, e no final eu tenho o maior elemento, né? Então, se o maior ele é menor que o B, ou I, ou que o CI, ou que o AI, então eu troco, né? Eu atualizo. Então, o maior vai ser esse novo elemento. Então, cout maior. Vou fazer um pequeno teste. Vou colocar aqui 3. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, veja, o maior está um número estranho, porque, na verdade, o nosso maior, né? O nosso maior aqui, no nosso vetor a gente acabou colocando i, né? N. 5. Então, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maior é 9. Ok?
Muito bem. Então, o maior elemento está aqui. Agora, tendo o maior elemento do nosso vetor, certo? Então, o vetor A, I, vetor B, I, vetor C, I, né, entrada de dados. O CI, o BI e o AI, eu estou comparando, né, com o maior. Se ele for menor, se o próximo elemento for menor do que... quer dizer, se o maior for menor que o próximo elemento do vetor A, ou do vetor B, ou do vetor C, eu vou trocar a minha hipótese, né, substituir por esse elemento e ele vai ser o maior elemento. Ok? Muito bem, então nós temos aqui o maior elemento independente é, dos nossos valores aqui. Bom, eu poderia colocar aqui também, ó, entre com os dados do vetor A, só para melhorar a visualização, do vetor B e do vetor C. Fica um pouquinho melhor, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, metade da questão, metade dos pontos estaria ganho, né? Até aqui, metade da questão eu iria considerar. Bom, e a próxima parte é fazer a inversão. Então, vamos aproveitar aqui o for, né? Opa, vamos aproveitar aqui o for. E vamos primeiro inverter o primeiro vetor. A gente sabe que não precisamos ir até o final, né, da inversão, né, da repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar também uma variável temporária. Então, int temp. O meu temp vai ser o backup do meu primeiro elemento. Na primeira vez, depois do segundo elemento, terceiro, por aí vai. Então, o vetor i ele vai receber o vetor n-1 menos i, né, que esse i, à medida que ele vai crescendo, ele vai decrementando o n-1, né? Então, o último elemento, o penúltimo, e por aí vai. Por isso que não precisa ir até o final, não precisa repetir essa troca n vezes, e sim n sobre 2 vezes. Lembrando que o for vai ser o número de trocas. Então, eu não preciso disso. Ser repetido n vezes. Basta repetir n sobre 2 vezes que vai funcionar. Bom, então é só esse elemento aqui receber o temp. Eu posso repetir esse for aqui só para eu visualizar, né, a impressão, só para a gente conferir. Caso a gente tenha digitado algo errado. Sempre é bom conferir, tá, pessoal? Vou fazer uma quebra de linha aqui também. Imprimir no vetor. Então, vamos dar uma conferida aqui no nosso vetor A. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou copiar, inclusive. Certinho. Então, até aqui eu daria um ponto e meio em 2 da questão. Ok? Aí, essa outra parte, aí é um pouquinho mais difícil, esse meio ponto, né? Seria a parte mais difícil da prova, que é inverter a primeira metade e a segunda metade do outro vetor. Bom, vamos pegar isso aqui como base e vamos fazer o próximo. Bom, então, como eu vou inverter a primeira metade, agora eu vou inverter metade dos elementos. Então, eu vou fazer o quê? 1/4, né, da repetição. Então, n sobre 4. Portanto, o meu n agora, eu vou dividir ele por 2.
que o meu não é mais até o último elemento e ir decrementando, é até o meio e ir decrementando. Então, dessa forma, é só colocar o n sobre 2 aqui, né? E mudar, claro, né? Que é o vetor b, né? É o... Só conferindo aqui, inverta a primeira metade do segundo vetor. Então, vetor b, estou invertendo aqui a gente confere aqui, ó, o vetor A tem 5 highlights, então vamos aqui no vetor B, ó. Tá faltando aqui 5 também. Ok? Vamos dar uma conferida? Opa! 9, 10. Não está aceitando o copiar? Vou digitar de novo. Copiar. Isso não vou ter que ficar digitando toda vez. Bom, então veja, ó, ele inverteu 5, 4, 3, 2, 1. Ele inverteu a primeira metade. Lembrando que se for ímpar, e por exemplo, são 5 elementos, ele vai inverter só os dois primeiros. Né? Porque não tem uma metade exata o vetor ímpar. Então ela por aí vai, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui foi invertida a primeira metade, ok, tranquilo. Bom, e a gente vai usar algo parecido agora, né? A gente vai usar, vamos copiar isso aqui de novo. Mudar aqui para vetor C. Conferir os highlights, são 5, ok. Só que agora é o seguinte, agora nós vamos começar do meio, né? O primeiro elemento que a gente quer pegar é o n sobre 2. E aí é que muita gente confunde. Por quê? Agora eu tenho que executar 1/4 ainda de vezes, então eu vou executar n sobre 2 mais n sobre 4, né? Porque o n sobre 2 é esse próprio i, então para o i executar 1/4, né, de operações, é o n sobre 2 mais n menos 4, até o i ser menor do que n sobre 2 mais n sobre 4. Aí eu tenho a 1/4 de vezes, porque eu estou começando de n sobre 2, né? Como se fosse aqui, ó, 0 e n sobre 4. Né? Como eu estou agora não é 0, é n sobre 2, então eu tenho que somar n sobre 2 aqui também no menor. Bom, e agora o meu i é n sobre 2, né? O meu i é n sobre 2. Então também tem que tomar cuidado, porque agora o nosso último elemento, ele é o n sobre 1. Ele é o n sobre 1. Porém, como o meu i ele começa de n sobre 2, eu tenho que somar aqui n sobre 2 para que isso aqui seja 0, né? Para ele pegar a primeira vez que ele chegar aqui, ele pegar o n sobre 2, que é o meio, e pegar o n sobre 1, que é o n menos 1, que é o último. Certo? Então fica essa coisa enorme aqui, ó. No nosso CI, vamos ver se não tem nada digitado errado. Acabamos trocando aqui o Ctrl C. Então, olha lá, 10, 9, 8, 7, 6. Então, inverteu a segunda metade. Aqui ele foi normal e inverteu a segunda metade. Aqui ele inverteu a primeira metade e continuou. Aqui ele inverteu tudo. O maior elemento é 10. Ok. Bom, então, terminamos o exercício. Qualquer dúvida que tiverem, basta entrar em contato comigo. É claro que, por exemplo, pode ter muita dúvida em relação a esses índices aqui, né? Então tem que entender isso aqui, esse cancelamento do valor do i, né? Para o i ele começar de 0, né? Ele tem que começar não tirando o valor de n-1, porque o i começa de n sobre 2. Então, se você tirar isso aqui, do n-1, você tirar o i, que inicialmente vale n sobre 2, você não vai estar pegando o último elemento. Então, a primeira vez tem que pegar o último elemento. Então, isso tudo tem que ser 0 a primeira vez. E depois tem que ir decrementando.
o índice como um todo, certo? Como o I ele vai subindo, né? Ele vai subindo, o valor de I vai subindo, então ele é o negativo, ele vai decrementando aqui o N-1. Então, só isso aqui é um pouquinho mais complicado de visualizar. O que eu sugiro depois, façam um rastreio de tudo, né, para entender, ok? E bom, esse exercício nem precisaria comentar na hora da prova, né? Esse aqui eu já nem, só de você chegar até próximo já eu consideraria total na questão, ok? Então, muito bem. Até a próxima aula.